One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre gin. E eu tenho a honra de falar com o Ari, sócio proprietário da Dry Cat Gin, a primeira destilaria urbana do Brasil e uma das mais premiadas. Tudo bem, Ari? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Poxa, que honra, hein, Ari, falar com você, conhecer mais, né, a trajetória aí da Dream Cat, tão premiada, né? A gente vai contar aqui depois dos prêmios, dos rótulos e sobre gin, né? Vai ser muito legal aí bater esse papo com você, viu? Muito legal. Mas conta pra gente, Ari, como que iniciou, né? Você é fotógrafo e o seu sócio, né, o Luiz Flávio é designer e tal. Como que surgiu a ideia de vocês, assim, de montar a destilaria? Isso fazem 5 anos, né, que eu estava tomando um café no escritório do Luiz e a profissão de fotógrafo, efetivamente, ela está fadada a acabar num determinado grau porque o avanço da tecnologia dos celulares, etc., faz com que os aparelhos façam uma imagem de muita qualidade. Eu falo que foto quem faz é fotógrafo, o celular faz imagem, mas é uma imagem muito boa. Então, a minha profissão de fotógrafo de gastronomia estava fadada uma hora, não vou falar acabar 100%, mas diminuir muito a participação de mercado. E o trabalho do Luiz Flávio, que é edição de comercial de televisão, também passa por esse processo, vai passar ao longo dos próximos anos, porque a televisão ela também vai mudar o formato de ser. Então, a produção de comercial para televisão também há de mudar. E conversando a respeito dessa tendência das nossas profissões assim diminuírem muito o fluxo de trabalho, conversando com ele, eu falei de duas coisas que eu estava... De um projeto que eu estava em mente, que era charcutaria, Opa! fazer embutido e tal, que eu já estava começando a estudar, ou fazer uma destilaria de gin, que eu percebia que há 5 anos atrás isso ia dar uma alavancada, e ele gostou da ideia. Na sequência, por acaso, ele estava indo para Londres passar um Réveillon, e lá ele viu várias destilarias nesse formato de destilaria urbana. Então ele Olha, volta em 2018, já com a ideia de fazer destilaria, né? E você fala sim. para mim, Ari, vamos fazer e tal. Eu achei que fosse ter aquela história assim, vai fazer assim, tá bom, vai fazer um dia, a gente faz. Sim. E ele perguntou de onde ele poderia comprar um destilador. Eu passei o contato de 2 fabricantes que eu tinha, tipo assim, 3 dias depois ele mandou a foto, eu comprei o destilador. Aí eu vi Nossa. que a destilaria tinha que virar verdade, não teve jeito. Aí começamos a fazer os testes no terraço da casa dele. Era um monte de cano para lá e para cá, tudo muito adaptado, né? Para poder aprender a mexer no equipamento e nas primeiras fórmulas. Com essas primeiras fórmulas, em abril de 2018, eu fiz um curso em São Paulo, né? Uma mestre de destilação chamada Aline Bortoleto, feríssimo, e fiz um curso e já tinha um gin, né, um gin inicial, vamos dizer assim, uma receita base do nosso primeiro rótulo, que foi o gin seco. E nesse curso a gente teve a oportunidade de ter uma palestra com o Jean Ponce, que é um feraça de Sim, coquetelaria, né? Tem um bar muito conceituado em São Paulo, que é o Guarita, e exato. eu já o conheci, eu levei o gin para o Jean provar, né? Aí ele provou, fez os testes olfativos e tal, aquele negócio todo, e ele falou, cara, pode engarrafar. Eu falei, cara, tem certeza? Ele pode engarrafar. Só faz 2 ajustes que eu acho que precisa melhorar. Na graduação alcoólica, que na época eram 40 graus e depois a gente passou para 42, e a ausência de um cítrico, que nós colocamos o limão siciliano na receita. Esse foi o nosso primeiro gin. Aí, Caramba. isso em abril de 2018. E a gente só foi colocar o produto no mercado em 2019. A gente não tinha comercialização, não tinha autorização de produção, não tinha nada. Então foram testes e mais testes até a gente conseguir colocar a primeira garrafa, comercialmente falando, em 2019 no mercado. Nossa, tudo muito recente, né, Ari? Depois você contar das premiações e tudo mais, assim. E tanto você quanto o Luiz, assim, já eram grandes degustadores, assim, de gin? Eu, Luiz, nem tanto. Eu sou muito versátil em consumo de bebida, né? Certo. Então eu já tinha uma proximidade com o gin, sim. O Luiz Flávio nem tanto. Mas quando ele foi para a Inglaterra, aí ele se embreou nos melhores lugares possíveis de você beber gin, né, em Não tinha como Londres. não Aí gostar, né? ele não tem como não gostar. É um caminho sem volta, sem dúvida. Pô, que legal. E até para o pessoal que está escutando aqui, vocês estão no Espírito Santo, né, Luiz? Sim, a gente está na ilha de Vitória. Vitória é a capital do Espírito Santo e é uma das 3 capitais do Brasil que vem a ser uma ilha, né? Então a gente é uma destilaria ilhéu. Nossa, e até vocês já tiveram diversas mudanças até, né, de endereço, né? Foi crescendo tanto, né, Ari, que vocês foram mudando de endereço, né? Nós começamos, no fundo, a gente começou a experiência no terraço da casa do Luiz, né?
E logo que a gente percebeu que tinha um mercado, alugamos uma loja com 60 metros quadrados, com produção de 60 garrafas por dia. Um ano depois, nós passamos para um espaço de 200 metros quadrados, com produção de 300 por dia. Hoje, a gente está só na área de produção da fábrica nova, a gente consegue fazer 2.000 garrafas por dia. É um salto exponencial. Exponencial, né? Nossa, que bacana. E até uma curiosidade que isso é bem legal, né? Porque começou você e o Luiz, né? Quando que foi a chegada, até depois você contar também quem são, né, os outros sócios investidores, assim, foi em que ano que os outros investidores entraram no projeto? O primeiro que entrou foi o Gilberto Lopes, que foi a pessoa que criou, né, o conceito de hortifruti, que virou o conceito no Brasil inteiro, né? Tem muito em São Paulo, Rio de Janeiro, tem no Brasil todo, né? Sim. Ele fundou essa marca muito consolidada. Ele acabou, né, negociando essa marca para um outro grupo, enfim. E em março de 2020, um cliente, né, que era amigo comum do Gilberto, falou que tem uma pessoa aqui que quer investir em vocês e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, tipo, tem um monte de gente querendo investir, a gente né, não acreditava no tamanho do Gilberto, né? Aí, numa sexta-feira, esse Metri falou comigo, na própria sexta-feira, o Gilberto mandou um WhatsApp para mim falando que queria conversar comigo para entrar como investidor no negócio. Aí a gente mal sabia quem era o Gilberto, né? A verdade é essa. Aí fomos fazer uma pesquisa e entendemos o tamanho de quem era Gilberto Lopes e do negócio que ele geriu durante 30 anos. Aí Olha. na segunda-feira seguinte ele aparece lá na fábrica e desenrolamos aí no espaço de um mês. O Gilberto já entrou como sócio, o primeiro sócio da Drycat em 2020. No final de 2020, nós, no Espírito Santo, a gente tem um veículo bem bacana lá de comunicação. A gente fez uma matéria, um jornalista chamado Ricardo Frizeira fez uma matéria conosco a respeito do crescimento da marca. E Marco Boaz, que é um cara assim, né, muito conhecido, principalmente, já foi até mais, né, na noite de São Paulo, principalmente. Ele teve a boate mais top de São Paulo, enfim. Ele demonstrou interesse em participar do grupo da Drycat, né, entrar como sócio. Aí, em dezembro de 2020, o Marco Boaz chegou lá na fábrica e expôs os pontos de vista dele com relação ao que ele via da Drycat como uma marca de potencial até internacional e tal, e entrou no bolo. E, em 2021, o Thiago, o Thiaguinho, né, que é o cantor, um cara icônico aí na música brasileira hoje em dia, ele também faz parte agora do nosso grupo, né, de sócios como head de conteúdo da marca. Então, em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu agregar um grupo de empresários, de pessoas assim, Sim. completamente distintas, né, em seus segmentos, mas extremamente complementares. Nossa, e como que o Thiaguinho, ele entrou assim, ele conheceu o Jim? Como que foi a história? Existe uma tendência de várias celebridades, né, terem sua própria bebida, né? E o Thiago também sempre teve vontade de entrar nesse ramo de bebida. E como ele tem uma amizade muito de longa data com o Marcão, com o Marco Boaz, ele viu essa possibilidade já de ter uma marca já em tese pronta, né, que já estava Sim. começando a se consolidar no mercado lá do Espírito Santo, e ele entrou justamente por isso, porque foi uma tendência de mercado de pessoas como o Thiago terem sua própria marca. Nossa, que legal, Ari. Marco aí nessa parte de entretenimento, o Thiaguinho também com essa visão, né? E ajudando a divulgar a marca, né? O Gilberto com essa parte de varejo, né? Todo mundo, Sim. é o que você falou, cada um tem a sua especialidade, né? Isso é muito bacana, né? Numa empresa, né? Cada um assim na sua praia e são extremamente distintos, mas é bem interessante. É bem interessante a participação de cada um. E eu até parabenizo a embalagem, assim, até a gente vai falar depois agora, né, na sequência aí dos tipos, né, de gin, mas o rótulo, tanta parte também do design da embalagem mesmo, né, até mesmo acho que pelo Luiz Flávio também, né, e você É. também, essa parte, né, de imagem e tudo mais, né. Como que foi, assim, essa parte de criação, né? Você falou que a parte produtiva, né, logo vocês foram comprando uma destiladora, mas depois acho que foi crescendo e aos poucos foram, né, comprando maiores, outros modelos, mas a parte de falar, poxa, que nome eu vou colocar, né? Por que Dry Cat? E ir atrás de uma embalagem, algum designer que fez essa embalagem, como que foi? Como você já falou, né? O meu sócio ele é designer, eu sou fotógrafo, então a gente tem um approach muito grande com o que é visual, né? Sim, Com estética, com tudo isso. O layout dos rótulos é do Luiz Flávio. A logomarca da empresa é do Luiz Flávio, que é meu sócio. Mas a gente, desde o início, sempre teve a visão de colocar pessoas, colocar artistas locais para agregarem o nosso produto.
Então, nós temos desde um estudo de design, a ilustrador, a tatuador. Então, a gente tem, dentro desses 4 rótulos, profissionais muito diferentes em si e que entregaram imagens absolutamente belíssimas, né? E a embalagem também, assim, teve um estúdio que criou essa embalagem? A nossa garrafa, no início, né, nós tínhamos uma garrafa que é muito, muito usada para gin, né? Um tipo de garrafa que inclusive, tem mais de 100 anos, que é esse mesmo modelo de garrafa. Então, tinham muitas marcas de gin que usavam a mesma garrafa. Então, a gente nunca conseguia criar uma identidade do nosso produto. Aí, há 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, começamos o projeto de desenvolver uma embalagem, uma garrafa própria, né? Então, o nosso fornecedor de garrafas, ele indicou um estúdio de design em São Paulo, e ao longo de um período, né, a gente foi passando o briefing do que a gente queria, de características da garrafa. A gente conseguiu fazer uma garrafa assim, extremamente interessante, diferenciada, no mercado, totalmente personalizada, com alguns detalhes que a gente considera bem bacanas para separar, né, o nosso produto da concorrência. Não, é muito legal. Ela tem como se fosse umas bolinhas, né? Essas bolinhas é como se fosse para remeter, como se fosse as bolinhas da tônica, assim, alguma coisa, lembrando isso? Não, não. É que a gente colocou esse detalhe que são, na verdade, é um detalhe o alambique, ele é feito de cobre. Ah, Ele é sim, todo martelado. sim. Então, no martelado, ele fica todo amassadinho. Na garrafa parece que são bolinhas, né? Mas é remetendo ao martelado do destilador de cobre que a gente tem nos alambiques. Que legal, não, é muito linda, parabéns. E o nome Dry Cat, hein, Ari? De onde vem? É um nome, cara, esse negócio do nome é bem engraçado, diga-se de passagem, né? No início, para você criar um nome de um produto, é assim, é um desafio muito grande para você pensar num nome que, né, te faça diferente, que te evidencie dentro do mercado de bebida que estava, né, cresceu muito, né? E a gente, no início, criou um monte de nome horroroso, cada nome um pior do que o outro, né? E foi, no decorrer desse negócio, a gente queria colocar alguma coisa de gato. Gato era um negócio que a gente queria. E lá em Vitória, como é uma ilha, né? A gente Sim. tinha uma ponte chamada Ponte Seca, que o primeiro nome que a gente um nome que seria um nome quase que oficial seria Dry Bridge, seria Ponte Seca, remetendo a Vitória, né? Uma ponte que tem lá em Vitória. Mas a pronúncia não ficava legal, Dry Bridge. Depois de 3 gins, o cara não consegue articular o nome do gin. E numa briga, né? Isso depois no site está até mais detalhado, numa TPM da hoje esposa do meu sócio, ela estava muito irritada e ele falou de colocar gata arisca, né? Pô, é uma gata arredia, mas não dava uma tradução em inglês. Já tinha a ideia do gato, né? Tinha o seco. Então a gente chegou no dry cat, que seria o gato seco, que não tinha como colocar gata arisca, mas é em homenagem à atual esposa do meu sócio. Olha que legal, não? Muito, muito bacana, né? E o que você falou, né? O primeiro gin de vocês foi o gin seco, né? E como que Isso. surgiram os outros? Conta pra gente um pouco esse processo de criação, né? De um gin novo, né? Que você falou depois, até para quem tá nos escutando, né, Ari? Se puder também contar um pouquinho, assim, do gin, né? Que é composto aí pelos botânicos, para quem é meio, não conhece, não tá muito habituado com o gin. Conta um pouquinho do que pode diferir um gin do outro, né? Essa parte aí dos florais, botânicos e tudo mais. O nosso primeiro gin, ele é o gin seco, né? Ele é um gin que tem 11 botânicos. Botânico é o termo que a gente usa para ingrediente, né? Então, Tá. vamos trabalhar com esses ingredientes. São 11 ingredientes. Essa primeira receita a gente demorou muito a chegar numa qualidade que a gente entendeu que fosse boa, né? Que tivesse tudo aquilo que a Draquete precisava para ter de entregar para o nosso consumidor. Então, a gente demorou muito a chegar nessa receita do primeiro rótulo. No segundo rótulo, a gente já tinha uma experiência, né, na produção do gin seco e alguns erros de produção, de equilíbrio de receita, etc., de uso botânico, a gente já não caiu nesse erro, né? Então, tanto que a gente sai de um gin com 11 para um gin com 5, né? Variou a graduação alcoólica do gin seco, são 42 de álcool, para o London Dry, que é do rótulo preto, né? Para 46 de álcool. Então, essa experiência que a gente adquiriu ao longo desse primeiro ano e meio, fez o London Dry, que é o nosso gin que mais vende, inclusive, né? É um gin muitíssimo equilibrado, é um gin de extrema qualidade. A gente conseguiu fazer com 5 botânicos. Que é o gin preto, né? O gin seco é o gin com rótulo branco, que é o que tem 11 especiarias, né? 11 ingredientes, né? Ingredientes, isso. Depois a gente fez, foi London Dry,
E o terceiro que nós fizemos foi o Gin Nut, que é um gin descansado em barris de castanha do Brasil, que era castanha do Pará, mais uma madeira chamada Cumaru, que é tida como baunilha brasileira. Essa receita, eu fiz uma série de experiências com 10 madeiras diferentes ao longo de 1 ano e meio, aproximadamente, de infusões, né, para definir quais madeiras e quais proporções eu usaria para fazer o nut. Então, a gente chegou numa proporção de 2 por 1, duas medidas, vamos dizer, de castanha do Brasil para uma medida de cumaru. Nós temos esses barris lá na fábrica, né, que a gente conseguiu essas madeiras. É um gin excepcional. Esse gin, inclusive, ao longo desse ano, ele recebeu uma medalha de ouro em Londres e recebeu um duplo ouro na Bélgica. É um prêmio assim, Nossa. excepcional. Esse é o mais premiado, ô Ari? Olha, todos os nossos gin têm medalha de ouro, todos os gins têm 3 medalhas. Especificamente o Nut, que é o que passa por barris, ele é o único que tem 3 ouros. Olha. Ele chegou no ranking do London Spirits de 2020. Nós chegamos são vários rankings, né, que existem, vários prêmios, né? Isso. Poucos dão um ranking de quem é quem numa classificação. Especificamente esse do London Spirits, eles passam a classificação. O Dry Cat, nesse ano de 2020, ele foi considerado o 7º melhor gin do mundo. Olha. E, por coincidência, como a gente estava entrando nesse segmento de bebida destilada, de gin descansado em barril, nesse ano, o gin que ganhou o maior prêmio também foi um gin descansado em barril, um gin australiano. Essa parte de, né, de descansar o gin aí, né, tanto no cumaru quanto na castanha e tal, isso vem um pouquinho de cachaça, assim, de você gostar um pouco também de cachaça, assim, de vários... Vem um pouco disso? Vem, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma escola de cachaça bem interessante, né? Aprecio muito cachaças descansadas em madeira, e foi justamente isso que me fez criar um gin. Eu tinha trazido, eu não lembro exatamente qual ano agora, acho que 2019, eu trouxe da Itália um gin que na verdade é espanhol, e ele passava por processo de destilação, ele era translúcido. O nosso gin não, ele tem uma coloração dourada, né? Ele tem uma cor. Sim, Então sim. esse gin de madeira, mesmo translúcido, me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu vou fazer um gin de madeira. Aí foi esse processo de selecionar essas madeiras, 10 madeiras diferentes, madeiras nacionais, madeiras importadas, para poder fazer esse blend, né, do nut. E até depois, na sequência, vem um gin pink, né? Pink foi quase que uma exigência do mercado, né? Porque nós não tínhamos isso no portfólio. Nós vimos as outras grandes marcas, né, trabalhar nesse gin pink, né, um gin rosa, aí eu chamo de rosé, enfim, cada um dá a sua Sim. especificação. E nós desenvolvemos esse gin com aroma de cereja, com hibisco na fórmula, e deu um gin levemente doce. É bem interessante. Inclusive, um bartender lá do Espírito Santo, ele participa de uma competição nacional da Monin, que é uma fábrica de xarope francesa. Ele está na final brasileira do Monin Cup, com um drink feito com um pink. 10 drinks do Brasil, ele foi escolhido. Não, isso é muito legal. Até a gente estava falando nos bastidores, né? Que eu fiquei também com dúvida. Eu falei, pô, Ari, como que, né? Tem alguma dica aí para tomar esse gin, né? Você falou, não, ele é tradicional. Você também pode harmonizar normal, né? Como você faz. Mas ele tem essas características, né? Sim, ele tem um doçor, né? O sabor de cereja, e fica muito fácil para quem não quer ter trabalho absolutamente nenhum de fazer um gin relativamente saborizado. É a medida do gin com a tônica, já tem um gin que vai ficar uma coloração bem bacana, né? Um rosa bem clarinho, e fica sensacional. Ô, Ari, e a gente tá falando aí do Pink e tal, né? E até em primeira mão aqui, né? Vou ter a honra aí de receber uma novidade, né? Tá vindo um quinto rótulo por aí, né, Ari? Tá vindo um quinto rótulo, um gin premium, excepcional, Gabriel. O gin é excepcional. Assim, eu e o Luiz Flávio, meu sócio, a gente desenvolveu essa receita e fala assim, é o melhor gin, tecnicamente falando, que a gente conseguiu fazer. O gin é maravilhoso, maravilhoso. Ô, Ari, até uma dúvida minha, né? Assim, outro dia eu tava gravei um episódio aqui com a Lagar H, né? Uma empresa de azeite, né? Com a Glenda, né? E a Glenda, ela tá com um maquinário de azeite, assim, nossa, dos mais modernos do mundo, né? Italiano, tal, não sei o quê, né? A parte do gin, da destiladora, faz muita diferença, assim, no processo de qualidade do produto final aí do gin? Cara, a sua pergunta assim, é bem bacana. Eu vou usar o exemplo do London Dry. Tá. O London Dry recebeu esse ano a terceira medalha, que é a medalha de ouro. Nós, em 2019, tínhamos destilado. A história do destilador, da melhora do equipamento, ela reflete exatamente na premiação do London Dry. No nosso primeiro destilador, que era de 50 litros, ganhamos bronze na Califórnia,
partimos para o destilador de 300 litros, fomos prata em Londres, e partimos para um destilador top de linha, que é o que a gente tem agora, a gente virou ouro. Então, refletiu na qualidade do equipamento, refletiu exatamente no gin. Então, a gente conseguiu um equipamento top de linha. O Brasil faz, a empresa que forneceu esse nosso último destilador, ela fornece para o mundo inteiro, Olha, inclusive para a própria Inglaterra. Eles caramba. mandam para o mundo inteiro, falam mundo inteiro mesmo. Sim. Eles têm o destilador deles é excepcional, com qualidade. E é brasileiro? Brasileiro, feito em Itaverava, Minas Olha, Gerais. que legal. Chama-se Santa Efigênia, o produtor. Que Então o bacana. cara consegue fazer o destilador do cara é impecável. E a gente, ao longo desses 3 destiladores, né, desse terceiro, a gente foi aprendendo a modificar o equipamento. Então esse equipamento que nós temos hoje é um equipamento, eu vou dizer assim, personalizado. E o fabricante já replicou esse equipamento para outros destiladores e eles não conseguem operar da maneira que a gente consegue operar, porque foi uma coisa própria, né? Entendi. É, vocês mesmos que foram, ajusta aqui, ajusta ali. Foi uma característica de vocês, né? Exatamente. Toda a parte de tubulação, tudo, absolutamente tudo foi desenvolvido junto com o Lenísio, né, que é o produtor, né? Mas foi feito exclusivamente para a gente e a gente conseguiu ter um equipamento assim excepcional. E quando você fala que é, né, agora esse super premium aí, esse gin, ele passa 2 vezes, ele tem uma... Vocês fazem isso, alguma coisa de destilar? Esse não, assim, ele é um gin, tem uma destilação, digamos assim, normal, né, não é infusionado, mas o método de destilação, aí a gente, né, é um segredo de Claro, Estado, claro. Sim, né? sim. O método de destilação foi desenvolvido até pelo Luiz Flávio. Ele pegou o equipamento, ele fez uma série de ajustes especificamente para esse gin e ele ficou maravilhoso. Ele deve estar Nossa. sendo lançado até o final do ano. Falando do rótulo, né, aproveitando o gancho que a gente está falando desse prêmio, nós conseguimos um ilustrador de São Paulo que fez uma ilustração maravilhosa, 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 que é um rapaz chamado Negrito. Ele é um ilustrador. Ele fez um desenho assim maravilhoso de uma jaguatirica com Olha, um cocar. É muito bacana. É muito bacana. Em breve teremos novidades. vai estar no mercado aí, vocês vão poder ver. Que legal. E ele tem quantos botânicos? Ele tem 7 botânicos, mais adição de folhas cítricas e de manga. De manga, nossa. Manga. Caramba. Os outros, assim, tanto o London Dry quanto o seco, assim, eles são mais herbais, assim, a gente pode falar isso, ou mais cítrico, assim, ou não? Vindo numa sequência da primeira produção, que é o gin seco, ele é mais aromático. O London Dry ele é um gin mais neutro, ele é um gin mais flat, ele não tem tanto aroma, não tem essa percepção intensa de florais, etc. O Nut tem as características próprias da madeira, Sim. né? E o Pink tem o doçor, tem a cereja, tem o hibisco. Então, cada um tem uma propriedade muito particular. E esse Premium, né? Ele tem essas notas florais, que são folhas mesmo, né? Tá. Inclusive, as folhas são dentro da própria fábrica. Tem os limoeiros são da fábrica, a mangueira é da própria fábrica, tudo é da fábrica. A gente colocou nessa receita e fez um baita negócio legal. Opa, esse daí promete, hein? Nossa, que bacana. Ô, Ari, e você tava falando, né, de jeans aí australianos, tal. De tanto assim vocês, né, participarem desses campeonatos, o Luiz Flávio também aí visitando e tudo mais, tem alguns jeans, assim, de alguns lugares bem inusitados ou também com algumas características, assim, que você viu bem diferente? Olha, para mim, eu tenho um gin assim, que eu acho maravilhoso. É um gin que vem de um país que não tem essa característica de produzir gin, né? Que é a Alemanha. Olha, Né? O gin é um gin, ele tem a origem holandesa, se consolidou na Inglaterra, mas tem esse gin alemão chamado Monk's 47. Ele é um gin com 47 botânicos. O gin é um negócio assim, o gin é maravilhoso. E alemão. ô Ari, e dá uma dica pra gente, de forma bacana aí, ou que você mesmo gosta, tal, né? Porque hoje, né, que você falou, até o Pink ele já vem assim, você só põe a tônica, tal, mas hoje, né, os apreciadores aí de gin, cada um tem o seu estilo, né? Uns até infusiona com chá, né? Faz também um chá aí de frutas vermelhas, pode fazer isso. Tem gente que coloca, né, anis, coloca, né, pepino, dependendo do gin, né? Tem alguma forma aí que você gosta, ou um tipo de água tônica aí, né? Tem a Fever Tree e tal. Tem alguma forma aí que o Ari gosta, assim, e que até seus amigos aí fazem? A vantagem do gin, mesmo que você não tenha absolutamente nenhuma experiência com coquetelaria, mixologista e tal, se você acertar a dose do seu gin com a tônica
e colocar, digamos assim, qualquer tempero, que seja uma fatia de limão branco, limão siciliano, limão cravo, laranja, uma raspa de um pedaço de canela, enfim, o gin meio que aceita tudo. Então, vai muito do seu paladar ser ajustado com o gin que você tem. Por exemplo, eu gosto de fazer com o London Dry, por exemplo, pegar uma medida de gin, um copo cheio de gelo, sempre bastante gelo, 3 medidas de tônica, você pega 3 folhas de louro, aquele louro de temperar feijão, Olha, você esquenta 3 folhas de louro, cuidado para não queimar, não tacar fogo, né? Esquenta 3 folhinhas de louro, que o calor vai soltar os óleos da folha, e você põe essas folhazinhas dentro do gin. Fica muito legal. Eu gosto muito de fazer isso. E é extremamente simples de fazer. Mas foi como eu falei, o gin aceita tudo. Por exemplo, você falou do chá. Fica bacana. Você pega um sachê de chá de fruta vermelha, põe na taça, põe o gin, gelo e coloca a tônica, primeiro vai ficar com um gin bonito, né? A cor vai ficar bacana pra caramba. E vai estar um sabor fantástico. E fica peculiar. Ah, não quero frutas vermelhas, eu prefiro uma maçã com canela, funciona. Eu prefiro um hortelã, funciona. Então, é muito prático. O gin é uma bebida muito prática nesse aspecto. com certeza. E água tônica, hein? Você tem alguma que você prefere aí? Ou você vê muita diferença? Tem diferença, surgiram muitas tônicas nacionais no mercado, mas uma tônica assim que eu acho brasileira top de linha é a Prata, já que se a gente pode falar marca, né? Claro, claro. A Prata faz uma tônica absolutamente fantástica. Agora, no dia a dia, eles têm uma produção pequena, você não acha em Sim. tudo que é lugar. A boa e velha tônica da Antártica, da latinha azul, resolve a vida de todo mundo. Também vai super bem. Não, e ó, a Prata nem tá me patrocinando, mas eu sou fã, porque eles também fazem um trabalho de marca e de embalagem muito legal, né? Tem umas de vidro, pequenininha, né? Recentemente eles reformularam, né? Pô, ficou super bacana, né? Muito legal. É um produto muito bom. A água prata é muito boa mesmo. Ô Ari, você que gosta aí de várias bebidas, né? Você falou aí de cachaça e tudo mais. Tem uma outra tipo de drink assim que você gosta utilizando o gin? Sei lá, um dry martini, um Negroni, um gin com outras frutas, tal. Você falou o drink mais vendido do mundo, que fez 100 anos ano passado, que é o Negroni. O Negroni é um negócio assim, quase que uso diário. Para quem não sabe, né, aproveitar e falar, o Negroni é uma bebida, como eu disse, né, tem 100 anos, né, que foi inventado, ano passado fizeram 100 anos. É uma bebida relativamente simples de fazer, que é um copo com gelo, uma medida de vermute, uma medida de Campari e uma medida do seu gin de preferência inclusive o Dry Cat. Exatamente. Misturou direitinho, pega uma fatiazinha, uma casquinha de laranja, Bahia de preferência, torceu, colocou no copo, você está bebendo o drink mais vendido do mundo. Um drink centenário e é fantástico. E como eu falei, para mim é quase que uso diário. Negroni é um drink perfeito, absolutamente perfeito. O Ari, e tem um trabalho bem legal, né, que você faz tanto com os bartenders, né, mas também com o garçom, né, aí na Dry Cat, né, conta com os mixologistas, né, tudo. Conta pra gente, é muito legal, né? A gente, desde o início da fábrica, dessa última fábrica, né, toda primeira segunda-feira do mês, nós recebemos os bartenders que estão de folga, que a maioria está de folga na segunda-feira, não tinha onde tomar um drink, né? Então, nós abrimos a fábrica para eles, inclusive virou um laboratório de experiência desses profissionais, que eles levam os xaropes que eles fazem, as infusões, né? Tudo que eles fazem de experiência, eles levam lá na fábrica e compartilham entre eles essas criações. Então, a gente chegou até mês passado 30 profissionais dentro do balcão do bar, mostrando suas experiências. A gente teve, há um tempo atrás, eu posso falar Monin, né, que é um fabricante de xarope francês. Eles, não vou dizer que lançou o produto, mas eles apresentaram os 3 lançamentos que eles trouxeram para o Brasil, lá na fábrica, para esses profissionais. Então, virou um hub de conhecimento lá na fábrica. E, paralelo a isso, também a gente desenvolveu um projeto de treinamento de garçons, né? Os garçons, eles fazem um curso, né, durante o dia lá na fábrica, que vai um psicólogo, vai dar treinamento de sensorial, treinamento de comportamento, a gente dá um treinamento gustativo, treinamento de drink, visita na fábrica. Então, o garçom ele sai muito bem treinado para virar um multiplicador do nosso produto quando chega no restaurante dele. Né, e é muito legal isso, né, esse encontro e tal dessa turma, porque você deve, né, que você falou, cada um leva o seu experimento, quer testar alguma coisa, você deve ter visto muita coisa diferente por lá, né?
Sem dúvida. Inclusive, se você não tiver cuidado, e eu como estou, né, encabeçando esse negócio, se eu não tomar cuidado durante o dia, eu provo 38 diferentes drinks que os caras fazem, né? O cara faz e Sim. entrega na minha mão, prova ali. Então, você tem que ter um controle, porque senão você desequilibra. O Ari, e tem algum país que ainda você não visitou, que você gostaria muito para visitar, ou destilaria, visitar também a parte aí da gastronomia também desse país e já fazer um mix, né? Turismo, a parte de bebidas e a parte aí gastronômica. Tem alguma lista aí que tá no seu top one? É o top one, assim, o meu sócio Luiz Chaves já foi, eu quero ir também agora na sequência, é Espanha. Espanha tem, inclusive, uma das destilarias que nós usamos como referência é uma destilaria espanhola chamada Santa Maria. É Olha, linda a destilaria, funciona como bar junto, é bem bacana. A Espanha é um lugar a ser pesquisado, a ser desvendado por mim. A minha ideia é conhecer lá também. Porque a Inglaterra é o berço de tudo, né? Seria quase uma redundância falar que é na Inglaterra. Mas a Espanha é um lugar a ser visitado para adquirir mais experiência, sim. e essa destilaria, ela também é uma destilaria urbana? Exatamente, foi esse conceito que o Luiz Flávio trouxe e a gente conseguiu implementar. E é legal falar de destilaria urbana, porque assim, a nossa destilaria, ela literalmente é de frente para o mar, de frente para a Baía de Vitória. Então, às vezes, você está tomando um drink na destilaria, passa um navio na sua frente, um navio gigantesco assim, na sua frente. É linda a cena, é linda a cena. Nossa. E a parte de pratos, hein? Pratos salgados, hein, Ari? Você tem algum prato aí que você gosta, que é bacana, ou que você gosta até de harmonizar com gin aí? O gin, ele tem uma versatilidade de você fazer suas receitas, como também tem a versatilidade de você do que vai acompanhar, né? Então, se você está tomando um gin tônica, pede uma coisa um pouquinho mais leve. Ah, se você está tomando um Negroni, pede uma coisa um pouco mais robusta. Então, é quase como se fosse o vinho, né? Uma bebida mais leve, com uma comida mais leve, um gin mais robusto, com uma comida mais robusta. Se fizer desse jeito, meio que não tem errado. É fácil. E o seu prato? Tem algum prato aí que você. Ou um tipo de gastronomia que você gosta bastante? Cara, eu vou te falar um negócio, eu sou meio que viciado em queijo. Queijo? Queijo para acompanhar. Você está tomando um Negronezinho com um bom queijo, um queijo maduro, um queijo duro, um queijo bem amarelo, pô, funciona bem. Acompanha bem, está uma resistência bem bacana. Que legal. Nossa, recentemente aqui em São Paulo teve o Mundial, né, do queijo do Brasil e tal, e diversos, Sim, eu acompanhei. né, queijarias aí que eu gravei, né, queijaria Fazenda Atalaia, Pardinho, Almeida Prada, ou de Búfala, né, nossa, teve vários aí, né, e queijo eu também, te falar que eu sou viciado, e os queijos brasileiros, né, cada vez mais aí como o gin, que você falou que tá ganhando, o Brasil tá ganhando muito espaço, né, e o queijo brasileiro tá ganhando, assim, notoriedade mundial, né, internacional, assim, delicioso, né. Internacional. Sim. E a gente tem a sorte, no Espírito Santo tem um italiano que ele faz um queijo chamado Artilati. Ele já foi, inclusive, eleito um dos melhores queijos do Brasil. Que bacana. Vale gravar esse nome, Artilati, em Domingos Martins. É muito bom o queijo deles, muito bom. Um cara chamado Amadeu, o italiano. Saiu uma matéria um tempo atrás no estado de São Paulo, na capa do Estadão, do segundo caderno, dos 10 queijos que você devia provar no Brasil. Um dos queijos é dele, lá do Espírito Santo. O Ari, que legal, hein? Que bacana. Parabéns aí, conhecer mais, né, sobre a trajetória, sobre esses rótulos, né? Ansioso aí depois para conhecer esse quinto aí que vem, que é o, nossa, um super fantástico. E para quem tá escutando aqui, já ficou com água na boca aí de provar esse fantástico gin, é só entrar no Instagram, né, no @drycatgin, e lá na bio tem o link lá que as pessoas conseguem já acessar. E uma outra pergunta, Ari, se algum empório, algum bar, algum bartender aqui do Brasil que está escutando a gente fala, poxa, eu quero conhecer esse gin, é só entrar em contato com vocês também pelo Instagram? Entra em contato no Instagram, passa o telefone, que a gente vai tentar fazer da maneira mais rápida que ele receba o produto, sim. Que legal, Ari. Muito obrigado, viu? Queria agradecer ao Paladar Distinto, a você, Gabriel, por essa oportunidade de desvendar os mistérios desse maravilhoso mundo do gin. Que legal, Ari. Grande abraço, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.